Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos estudar princípios do treinamento físico. No que diz respeito a treinamento, nós precisamos seguir algumas leis, algumas regras para que o seu treino aconteça de uma forma segura e eficiente. Então senta aí e vem comigo. Muito bem, então, pessoal. Princípios do treinamento físico, e prestem muito atenção nisso. Princípios do treinamento físico. Eu não estou falando de treinamento de musculação, eu não estou falando de treinamento de corrida, eu não estou falando de treinamento de futebol, eu estou falando de treinamento de uma forma geral. Então, todo treinamento que você for fazer, o que você for orientar, você vai ter que utilizar os princípios do treinamento. Nós falaremos aqui hoje de 7 princípios. E se você usar 6 deles, mas não utilizar um, vai dar errado. Então você precisa utilizar dos 7. Ah, professor, mas se eu fizer musculação, eu preciso utilizar os... Precisa. Professor, mas se eu fizer atletismo, precisa. Vou treinar um time de futebol, precisa. Então você precisa utilizar todos os princípios em tudo que você for prescrever, ok? Então vamos começar aqui e vamos ver o primeiro princípio. Então vamos lá, primeiro princípio da individualidade biológica. O que um princípio da individualidade biológica me diz? Ele me diz que ninguém é igual a ninguém. Então eu preciso prescrever e preciso levar em considerações capacidades e necessidades de cada indivíduo. De que forma que eu posso fazer isso, professor? Eu posso fazer isso através de uma avaliação física, através de uma anamnese, que são ferramentas que a gente já mencionou em alguma aula aí para trás, tá certo? Isso quebra algo que acontecia muito, com muita frequência nas academias, onde, por exemplo, chegava um indivíduo e o professor perguntava: pô, fulano, qual que é o teu objetivo aqui na academia? E aí o indivíduo falava: professor, eu quero ficar grande, eu quero ficar forte, eu quero hipertrofiar. Quer hipertrofiar? Então, vai ali na parede, ali tem o treino A, segue o treino A. Aí o indivíduo ia lá e fazia o treino A. Aí chegava um segundo indivíduo e falava: aí o professor, qual que é o teu objetivo aqui na academia? O professor falava: professor, eu quero emagrecer, né? Gordinho e tal. Então segue ali, na parede tem o treino B, segue o treinamento B. Aí ele ia lá e siga o treinamento B. Chegava um terceiro indivíduo e falava: professor, eu quero quero aumentar minha definição muscular. Professor, não, vai ali, meu querido, e faz o treino C, né? Onde é que está o problema, então? O problema está que todo mundo que chegava para fazer aumento de massa, para fazer hipertrofia, fazia o treino A. Todo mundo que chegava para fazer o emagrecimento fazia o treino B. E o princípio da individualidade biológica está me dizendo que não serve para todo mundo. Eu preciso prescrever um a um. Eu preciso saber quais são as capacidades, as necessidades, quais são os pontos fracos, os pontos mais fortes. Avaliar isso e aí sim poder prescrever de uma forma mais acertada. Segundo princípio, o princípio da adaptação. Vamos lá. Deixar aqui bonitinho e você dá um print depois. Da adaptação. O que esse princípio me diz? Ele me diz que eu preciso quebrar a minha homeostase. Professor, homeostase? Eu preciso quebrar a minha zona, eu preciso sair da minha zona de equilíbrio, eu preciso quebrar essa zona de equilíbrio, a minha zona de conforto. E como é que eu faço isso, professor? Eu faço isso com qualquer tipo de atividade que eu insira no meu dia a dia, né? No meu cotidiano. Então, o meu metabolismo vai acelerar, eu vou sair da minha zona de conforto, né? Eu já fiz uma quebra de homeostase. Porém, o estímulo que eu tenho que dar para esse início, para esse processo de adaptação, é um estímulo gradativo, tá? Então eu preciso ir passo a passo e dosando essas variáveis de treino, como uma intensidade, um volume, para que eu possa levar o meu aluno, o meu atleta, a um nível maior sem que eu rebente ele no meio, né? Que é um exemplo clássico. Chega um aluno na academia, que é um aluno que já treinava na academia,
treinou por 2 anos, ficou 1 ano parado e veio para a academia agora. Falou, professor, eu já treino, né? Já treinava, já tenho meu treino, então eu vou treinar. Falou, não, bacana, eu só vou te seguir. E aí falou, professor, fazia com 40 quilos cada lado, no supino. Quando eu terminei, quando eu parei de treinar, agora eu vou voltar, então eu vou colocar 40 quilos cada lado, porque eu sei que eu aguento. Tá, aí você deixa ele fazer. 2 situações. Primeiro, se ele conseguir executar o exercício e terminar o exercício em todas as suas séries e repetições, quando é que você acha que é o próximo treino dele? Daqui 1 ou 2 semanas. Por quê? É o dia que ele vai voltar para a academia, porque ele vai ficar pelo menos 1 semana parado com dor, rebentado, sem poder encostar o braço, sem encostar a mão, sem poder levantar o braço. Por quê? Porque você pegou o princípio da adaptação, jogou no liquidificador e rebentou com ele, bateu inteiro. Você não respeitou que o processo de adaptação tem que ser de uma forma gradativa. Ele chegou e meteu a carga que ele já fazia lá atrás, quando ele estava condicionado, tá certo? Então, o processo de adaptação me diz que eu preciso fazer uma quebra de homeostase. Eu preciso sair da minha zona de equilíbrio, mas eu preciso sair de uma forma gradativa. Vamos com calma, tá certo? Terceiro princípio. Princípio da sobrecarga. Sobrecarga. O que ele me diz? Ele me diz exatamente isso, que eu preciso dar um estímulo, esse estímulo ele precisa ser gradativo, porém eu não posso manter as minhas cargas de treinamento congeladas, né? Eu não posso deixá-la lá, coloco 20 quilos cada lado no supino, vou dar um exemplo, tá? E vou manter esses 20 quilos cada lado o resto da minha vida. Pô, mas como assim? Não dá, não pode. Por que não pode, professor? Porque eu preciso fazer um processo de estímulo e adaptação. E para que essa adaptação aconteça, eu preciso estimulá-la. De que forma que eu vou fazer isso? Submeto o indivíduo a uma carga de treinamento, ele se adaptou àquilo, já está mais rotineiro para ele, eu aumento essa carga. Se eu estiver falando de treinamento resistido, eu vou aumentar realmente a carga dele. Se eu estiver falando de um treino aeróbico, eu vou aumentar a distância que esse cara vai fazer. Ou senão eu vou aumentar a velocidade com que ele vai fazer. Mas de que forma que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de uma forma gradativa, tá? Para que eu não arrebente esse meu aluno no meio. Próximo princípio? Muito bem, então. Próximo princípio, o princípio da continuidade. O princípio da continuidade me diz o seguinte: eu preciso manter uma frequência de treinamento durante a semana, por exemplo, onde eu não dê uma recuperação, um descanso muito grande entre uma sessão de treinamento e a sua próxima sessão, para que os nossos níveis metabólicos não voltem ao patamar zero. Eu já vou te explicar isso aqui no nosso quadro, tá? Então, o que eu preciso saber sobre o princípio da continuidade aqui? Eu preciso manter uma frequência de treinamento, tá? Que não de uma, mas talvez de 2, talvez de 3 vezes por semana, talvez 4, ou talvez mais. Sempre lembrando, quanto maior a tua frequência, mais rápido você vai ter aí adaptações metabólicas e mais rápido talvez você consiga atingir os seus objetivos. E para que eu também não recupere, deu muito tempo de descanso para aquele sistema ou para aquele grupo muscular, onde eu volte ao meu patamar zero, então eu perco aquele estímulo de adaptação que eu dei, né? Então eu estimulei, adaptou, e perdi porque ele foi voltando ao seu patamar zero. É como se estivesse iniciando novamente, quase que toda semana a mesma coisa, tá? Então é isso que você precisa saber sobre o princípio da continuação. Agora a gente vai ver aqui no quadro como é que ele funciona. Muito bem, galera. Então aqui, para exemplificar melhor o princípio da continuidade, eu coloquei 2 gráficos, tá? A gente vai entender um pouco melhor como é que funciona isso, principalmente no que diz respeito à frequência semanal de treinamento. Para as pessoas que dividem muito o treino no que diz respeito a treinamento de musculação, a treinamento de resistência, por exemplo,
faço um treino A, B, C, D, F, G, H e J, então por que fazer, por que não fazer, quem faz, quem não faz. Então isso é muito interessante a gente entender a partir do princípio da continuidade, tá? Então, aqui eu tenho meu patamar zero, eu estou na minha área, na minha zona de homeostase, eu estou na minha zona de equilíbrio e eu vou fazer uma quebra nisso. De que forma mesmo, professor? Eu vou fazer uma quebra nisso quando eu promovo algum exercício físico, quando eu promovo alguma atividade física, tá certo? Então, promover uma atividade física, eu vou começar a perder algumas coisas aqui, tá? Eu vou ter uma fase de degradação. Degradação e perca do quê, professor? De substrato energético, por exemplo, né? Então eu vou degradar as minhas fontes energéticas, eu vou fazer microlesões nas minhas fibras, onde posteriormente, na próxima fase, eu vou aumentar minha síntese proteica para fazer a regeneração desse músculo, fazer ele ficar maior, ficar mais forte e tudo mais. Então, nessa fase que eu vou perdendo, que eu vou degradando, a gente chama, tem um nome para isso, a gente coloca um nome em treinamento que se chama catabolismo, né? Fala, professor, já ouvi falar nisso. Um amigo meu treiner falou que se ele não comer frango com batata doce depois do treino, ele vai catabolizar. Então é isso que ele quis dizer, tá? Que ele está numa fase de degradação e ele precisa comer para poder fazer essa restauração. E tá certo, então assim, ó, como nada na vida é para sempre, essa fase de catabolismo ela também termina. Então, terminando a fase de catabolismo, eu vou precisar ir para minha casa, eu vou precisar descansar, eu vou precisar dormir, eu vou precisar comer, né? E aí eu começo uma nova fase, onde eu vou restabelecendo esses estoques de substratos energéticos, vou aumentando essa síntese de proteína para dentro da fibra, vou regenerando a minha musculatura, e é onde eu começo a ganhar, né? E quando eu começo a ganhar em performance, por exemplo, eu estou falando de anabolismo ou curva de anabolismo. Eu começo a ganhar, né? Começo a restabelecer os estoques e tudo mais. E aí, essa curva de anabolismo vai me levar ao patamar onde eu estava e além, né? Então eu vou ter um ganho maior do que eu tinha. No quê? Eu quero te dizer que eu vou estar melhor condicionado do que eu estava na sessão de treino anterior. E isso sucessivamente. Então a cada treino eu estou mais forte, eu estou mais regenerado, eu estou mais condicionado, tá? Então, quando essa curva ela passa a minha área de homeostase, minha zona de homeostase, a gente tem um outro nome que nós damos a ela, que se chama curva de supercompensação, né? Então, essa curva de supercompensação, ela acontece devido ao treinamento e à recuperação e à alimentação. Supercompensação. Logo, essa curva também não é infinita, né? Ela termina. E aí ela termina antes do final dela, antes de ela voltar ao meu estado de homeostase, ela tem um pico. Tá? É a parte mais alta dessa curva. E o que deveria acontecer na parte mais alta dessa curva? Uma nova sessão de treino, né? Para que eu continue esse processo. E muitas vezes, quando você espaça demais as sessões de treinamento, eu vou te dar um exemplo muito claro. Se você treina peito, dividi meu treino, professor, eu treino um grupo muscular por semana, e na segunda-feira eu sigo aquela lei universal que acontece nas academias, que segunda-feira é dia de peito. Então, beleza. Você treina peito na segunda-feira. E quando é que você treina peito novamente? Você treina peito novamente na próxima segunda-feira. Então, quanto é que você deu de intervalo entre uma sessão de treino e outra para aquele grupo muscular? Ah, professor, eu dei uma semana de descanso. Ok. Então, uma semana de descanso não é aqui, tá? Uma semana de descanso você já está aqui novamente. E como é que se chama isso daqui? Isso aqui se chama patamar zero. Você voltou ao patamar zero. Por quê? Porque você teve a curva de supercompensação e ela já começou a descer. E aí você não dá uma sessão de treino aqui no pico, você dá uma sessão de treino aqui depois de uma semana. E aí você tem a mesma curva de catabolismo, a mesma curva de anabolismo, o mesmo pico. E você não dá uma sessão de treino. Por quê? Porque não deu uma semana ainda. Uma semana vai acontecer aqui, ó. Tá certo? Então, a todo momento, você está tendo catabolismo e anabolismo, que é a fase normal, só que você não está aproveitando a fase de pico. Você está dando muito tempo de descanso. Fala, professor, mas veja bem, eu treino muito forte. Sou um cara pega pesado, eu levanto peso da academia inteira. Vou falar para você, muito bem, meu amigo. Então, lembrando em consideração que um treino intermediário, você necessita aproximadamente de 48 horas de recuperação.
Um treino avançado, você precisa de 72 horas. Aproximadamente, tá? De recuperação. E de um treino animal, que é um treino que você está me dizendo que você faz, eu vou te dar então 96 horas de descanso, de recuperação. Tá certo? 96 horas é o quê? São 4 dias. Poxa, 4 dias? Quanto tempo você descansou aqui? Uma semana. Quer dizer, você teve a curva de catabolismo, você teve a curva de anabolismo e você teve a sua recuperação e você teve muito descanso. Então você voltou aqui embaixo. Como é que é o meu gráfico de performance aqui? É assim, ó. A toda semana eu estou começando de novo. Então não tem uma melhora, eu tenho uma manutenção no máximo aí da minha performance. Em contrapartida, se eu diminuo esse espaçamento entre uma sessão de treino e uma nova sessão de treino, o que acontece é que eu tenho a curva de catabolismo, eu tenho a curva de anabolismo, eu tenho o pico e no pico eu realizo uma nova sessão de treinamento. Levando em consideração que a minha curva de catabolismo é a mesma da sessão anterior, que a minha curva de anabolismo é a mesma da sessão anterior, só que eu comecei na fase que eu já estava mais adaptado a esse treinamento. Então, eu dei uma sessão de treinamento no pico da minha curva de supercompensação. Eu tenho o mesmo tamanho de curva, eu perco a mesma coisa que eu perdi na sessão anterior e ganho a mesma coisa. Porém, eu vou começar o próximo treino numa condição maior em relação à performance do que eu comecei lá no início. Então, a todo momento eu estou aproveitando o pico. Em quanto tempo, professor? Depende, tudo depende, né? Então, se a fase de treinamento, a condição física do indivíduo, mas vamos colocar que ele utilizou isso daqui de recuperação, em média, para a população de uma forma geral. Então, eu tenho um gráfico assim, ó, em ascensão. Eu tenho um gráfico que ele está me apresentando ganhos reais em relação à performance. Entendam-se performance, todo resultado que diz que está relacionado ao ganho de uma força, potência, resistência. Não, eu quero emagrecer, enfim, eu estou potencializando essa perca aí de lipídio, enfim, performance, ok? Então, isso é o que eu tinha para te falar em relação ao princípio da continuidade. Ah, professor, não posso então utilizar o treino parcelado aí por várias vezes? Pode, até pode. Só que eu estou falando que para a maioria de vocês isso não vai funcionar. Tá certo? Porque você viu alguém na internet, porque alguém te contou, você viu alguém na academia muito grande treinando e falou assim, poxa, como é que é o treino desse cara? Aí você foi lá ver, ele treina um grupo muscular por dia, mas tem muitos outros fatores que vão determinar se o cara vai estar grande daquele jeito ou não. E o parcelamento desse treino é o menor deles, tá certo? Então é só para você não utilizar essa base de dados que você tem aí como tua referência. Então a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. E para qualquer coisa, para qualquer tipo de prescrição, você precisa olhar para os princípios, para os 7 princípios que a gente viu aqui nessa aula. Valeu? Próximo princípio que se chama assim, ó. Interdependência entre volume, completa a frase, e intensidade. O que esse princípio me diz? Ele me diz que basicamente eu tenho 2 variáveis de treino, que uma se chama intensidade e uma se chama volume. Se eu estiver falando de treinamento de força, por exemplo, treinamento resistido, quando eu me refiro à intensidade, eu estou falando da carga, do peso que eu levanto, tá? Do peso que eu movo. E volume, eu estou falando da quantidade de exercícios que eu faço, da quantidade de séries que eu faço, da quantidade de repetições que eu faço. Esse é um volume de treino. Se eu estiver falando de corrida, por exemplo, a intensidade
é a velocidade com qual eu executo essa corrida. E o volume é o percurso, a distância que eu corro, tá? Se é mais ou se é menos, então esse é o volume. Então, para você entender melhor, eu vou tentar fazer um desenho. A gente já conversou sobre desenho, né? O professor tem uma certa dificuldade, mas vamos lá. E você vai imaginar uma gangorra, tá? Imagina aí, usa muito a tua criatividade e acredita que isso aqui é uma gangorra, onde eu tenho duas variáveis, uma de intensidade e uma de volume. E essas duas variáveis, elas têm que funcionar, elas têm que trabalhar em conjunto, onde elas são inversamente proporcionais. Se eu tenho um volume de treino alto, eu tenho que automaticamente ter uma intensidade de treino baixo. Como assim, professor? Do que você está me dizendo? Eu estou te dizendo basicamente o seguinte. Você tem um aluno que ele executa um supino reto com 40 quilos cada lado. Tá? Mas quantas repetições esse cara faz? Ele faz 8 repetições, professor. Excelente. Se ele fizer 10, ele vai conseguir? Não, professor, 40 quilos cada lado para ele está bem pesado, ele não vai conseguir fazer as 10, ele vai conseguir fazer as 8 no pau da viola. Beleza, então. Então eu vou falar para ele fazer o seguinte, pega esses 40 quilos cada lado e você vai fazer agora 25 repetições. Vamos embora? Ele falou, vamos embora para casa, né, professor? Porque é impossível. Mas por que é impossível? Porque você pegou a variável de intensidade e aumentou. E você pegou a variável de volume e aumentou também, né? Então você colocou os dois altos. Humanamente impossível, tá? O cara não vai conseguir fazer. Você vai arrebentar o cara no meio, a barra vai cair no pescoço dele e você vai matar ele ainda, né? Então eu não posso utilizar as duas variáveis desse tanto, grande desse jeito. Entendi, professor. Então eu vou me precaver, eu vou fazer mais baixo. Inversamente proporcional a esse exemplo esdrúxulo, eu vou fazer o seguinte. Você faz com 40 quilos, faz 8 repetições. Tá, então vamos colocar 10 quilos cada lado e você vai fazer 8 repetições. 8 repetições você já faz, 10 quilos cada lado, vai ficar mais fácil, não vai ter problema, a barra não vai cair no teu pescoço, você não vai morrer. Tá bom assim? Então, beleza, ele faz. O que vai acontecer? Nada, né? Exatamente nada. Por que não vai acontecer nada, professor? Porque o estímulo é muito fraco, o estímulo é muito pequeno, muito ruim. Você pegou um volume de treino e jogou lá embaixo, 8 repetições. Você pegou uma intensidade de treino e jogou lá embaixo, 10 quilos cada lado para ele fazer com 40. Horrível, não vai fazer nada. É a mesma coisa que ficar em casa. Então, não funciona desse jeito. Eu preciso automaticamente deixar uma das minhas variáveis baixo e uma das variáveis alto. Então, o que fica bom, professor? Fica bom eu fazer 25 repetições com 20 quilos? Fica legal, vai ficar puxadinho, vai ficar bacana. 8 repetições com 40 quilos? Ok. Então, eu fiz a variância aí, e a alternância das minhas variáveis. Esse é o princípio da interdependência, volume e intensidade. Vem aqui para o próximo princípio. Muito bem. E o próximo princípio, o último princípio que nós falaremos, é o princípio da reversibilidade. Que nome esquisito, né? Mas é o princípio mais fácil que você vai ter para você decorar. Como assim, professor? O que diz o princípio da reversibilidade? Treina por 1 ano sem parar, treina todo dia, bonitinho, faz uma dieta, segue a alimentação, não faz dia do lixo, é um sucesso. Teu corpo mudou, você está satisfeito com os resultados, sejam eles estéticos ou não, e aí você para de treinar por 2 meses, mais ou menos. O que acontece com o teu corpo? Murchou, né? Voltou ao que era antes. Né? Esse é o princípio da reversibilidade. Ele diz que quando você interrompe o processo de treinamento, o processo de exercício, o teu corpo volta ao estado inicial que era, né? Então você perde realmente os resultados aí, ganhos em relação à estética e tudo mais. Se você quiser manter esse resultado, você tem que fazer atividade física ou treinamento físico aí pelo resto da vida, né? Pela vida toda, para você poder ir colhendo esses resultados cada vez mais palpáveis. Se não parou, realmente vai voltar lá ao estado inicial e você perde tudo que você ganhou aí em relação ao teu esforço no treinamento físico, né?
Muito bem, galera, essa foi a nossa aula de princípios do treinamento físico. Lembrando que você vai utilizar os princípios de treinamento em toda a prescrição, seja ela para qual for o fim, tá certo? Lembrando também que você precisa se inscrever, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, dá um like nesse vídeo aqui. E se você tiver alguma sugestão sobre de assunto para a gente abordar nas próximas aulas, deixa aqui nos comentários ou manda por e-mail mercadofitness@mercadofitness.net.br. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço.